Faça um bom texto. Vai caber um único parágrafo. Único parágrafo, começo, meio e fim, uma resposta à pergunta. Começo, meio e fim, uma resposta à pergunta. E você vai ver, enfim, se você estudar as palavras-chave na última semana, você vai ver que elas vão te ajudar muito em toda a prova, em especial nessa hora de escrever aí. As palavras-chave vão pular lá na sua frente. Dicas finais, gerais e importantes para esses 15 minutos finais. Sobre as dissertativas, tá? Leia o enunciado, porque é uma situação, um problema que você está respondendo. Leia, eu falaria assim, né? Muitos falam. Leia 2 ou 3 vezes para compreender o que está sendo solicitado. Observe que na primeira leitura você pode estar tenso e acabar não lendo o enunciado com a devida atenção. Das dissertativas, as outras não dá para ficar lendo 2, 3 vezes. Procure se ater ao tema. Não misture alhos com bugalhos. Cada parágrafo um assunto. Foco no assunto. Escreva sobre o assunto, sendo que o período central, o período que vai no meio, é o principal. O mais importante vai no meio. Tudo na vida tem começo, meio e fim. O seu parágrafo então tem que ter começo, meio e fim. Quando você fala em começo, meio e fim, eu não falei porque eu esqueci, mas falo rapidamente aqui assim. Vai aparecer agora. No último período, vai aparecer escrito daqui a pouco. Último período, palavras que levam a ideia de conclusão ajudam. Assim, portanto, desta forma, concluímos que palavras que tragam a ideia de conclusão são boas para o terceiro e último período. Que você já está fechando as ideias. Vai aparecer aí rapidamente. Se atenha ao tema e ao número de linhas solicitadas. Não escreva fora em hipótese nenhuma. Fora em hipótese nenhuma. Às vezes me perguntam assim, no final tem uma linha assim, não é uma linha, às vezes é uma borda, que é uma linha de tamanho menor, é borda, não escreva na borda. E se você escrever na borda é 0. Se atenha, e ainda diria mais, tente usar, não precisa usar todas as linhas até o final, mas tente escrever em todas as linhas. Porque às vezes você tenta dar um tiro aqui, não acerta ali, mas em algum momento você tenta acertar alguma coisa. Não escreva. Não é só a resposta, igual a professora Eugênio. Professor, a pergunta está assim. A pergunta está, a atitude do professor foi correta? Não é só responder sim e não. Não é só responder não, a atitude está incorreta, ponto e acabou. Você tem que explicar. E a explicação é que é central, é um texto dissertativo. É texto, mas é um parágrafo. Um texto, um parágrafo dissertativo. Então não é só responder a pergunta. A pergunta está assim, a atitude do professor foi correta? Se você responder não, ou sim ou não, só isso, desculpa, sim ou não, só isso, ou escrever um pouquinho dizendo só isso, é 0. É um texto dissertativo, é um parágrafo, mas é dissertativo. Então por isso que eu coloquei assim, não escreva mais, nem menos, tenta usar todas as linhas. Não escreva mais, nem menos. Normalmente, em concurso de professores, as dissertativas trazem uma situação-problema, que deve ser respondida objetivamente, de modo crítico. Procure não se perder em informações vazias e mantenha o foco. Vão aparecer outras questões daqui a pouco. Ao fazer rascunho, marque, é uma ideia minha que eu acabei de falar, suas palavras-chave ao lado do rascunho, para seguir mantendo o foco da questão. Elabore o texto, é uma dissertação, então é um texto de opinião. Redija sempre na terceira pessoa. Não é uma ordem, nem é uma regra, mas redija sempre na terceira pessoa. Então jamais redija na primeira pessoa. O professor Eugênio lá. A atitude está correta, aí começa a responder, eu faria, não é isso. Porque você está respondendo a partir de um conjunto de autores, portanto, é sempre nós, ou é sempre a partir do tema. Sempre nós, que é você junto com os autores te regando, te trazendo a resposta que te trazem aquela resposta. Então responda sempre no conjunto, ou responda a partir
parte de temas, né? Ou dos temas que estão no concurso. Jamais redija na primeira pessoa. Escreva com letra legível. Letra legível é uma letra entendível, só isso. Não existe letra, essas idiotices que se falam aí, as toneladas por aí, letra pedagógica, essas tudo é idiotice. Não existe isso. A letra é sua, mas a letra, agora você está escrevendo para alguém, tem que ser uma letra legível. Lembre-se de fazer um texto, parágrafo, com começo, meio e fim, 3 períodos, isso te bastará. 3 períodos, isso te bastará. 3 períodos, isso te bastará. Alguém poderia perguntar assim, que não perguntaram: professor, mas cabe um texto com 4 períodos? Eu falaria assim: cabe. Mas aí já seria um cachorro, aquele cachorro quente com 2 salsichas, né? No final já está meio enjoativo. O seu texto pode ficar enjoativo também. Mas pode, não tem problema. O ruim é escrever igual aquele primeiro texto que vimos aqui num pau só. Senão vira o rap do professor Lézer. Cuidado com expressões que podem causar dupla interpretação ou que são preconceituosas. Então, aqui está dizendo assim: não é para fazer julgamento de ninguém, não é concurso de juiz que fazendo julgamento. Então, é professores que não sabem trabalhar com projetos, os professores não sabem ensinar, os alunos, não escrevam uma idiotice dessa, os alunos de escolas públicas são de famílias desestruturadas, crianças pobres têm dificuldade de aprender. Guarde os seus preconceitos na sua casa. E não fique julgando pessoas. O professor Eugênio é um imbecil, não sabe trabalhar. É para você então dizer o que você sugeriria, faria, junto com os autores, ao invés de fazer o que o professor Eugênio lá estava fazendo. Cuidado com expressões que podem causar dupla interpretação ou que são preconceituosas. Cuidado. Muito cuidado, que isso te leva a zero. Procure usar expressões, enfim, politicamente corretas. Há pesquisas que demonstram que, segundo algum autor, mas se você faz isso, você tiver segurança, né? Segundo algum autor, os alunos necessitam dele, assim, mas tenha segurança ao fazê-lo. Não vai escrever qualquer coisa dando chute. Nada de achismos. Jamais escreva "eu acho", jamais. Jamais escreva "eu acho". Na minha classe, olha, não fica dando exemplo. Lá na minha classe, na minha escola, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, não dá. Um dia eu fiz tal coisa, que você leva essas coisas para o campo pessoal, não leve para o seu campo pessoal. Na minha escola, baseie-se em autores, no seu conhecimento ou em pesquisas. Organize os dados em períodos objetivos, valorizando a relação crítica e a fundamentação empírica. Organize os dados em períodos objetivos. Aqui eu não trouxe um exemplo, mas eu diria assim: se você quer dar exemplo, se paute sempre. Você quer o número é 3. Um bom parágrafo tem 3 períodos. Você quer dar exemplo, dê 3. Não fica dando exemplo, um monte de exemplo. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Não enche de linguiça, porque isso é considerado encher linguiça. É para você, então, se for dar exemplos, dê 2 ou 3 no máximo. 2 ou 3 no máximo. 3 é sempre um número bom em qualquer coisa na vida, o que seja objetivo. Dê 2 ou 3 exemplos no máximo. Acrescente, de novo aqui, acrescente apenas informações relevantes. Não encha a linguiça. Encher a linguiça te leva a zero. Que sejam fundamentais para o entendimento da resposta. Uma resposta a uma pergunta. Procure escrever ligando elementos. Aqui tem um exemplo assim. Se o tema for avaliação, fale o seu tratamento da avaliação na LDB, sob a ótica de autores do concurso, dos tipos de avaliações e a relação com o ensino-aprendizagem. No nosso caso aqui nós não versará sobre avaliação, mas você tente fazer conectando coisas. Como é que aparece de repente numa lei, sob a ótica dos autores do concurso, dos tipos, dos conceitos, conceituamos, por exemplo, conceitos de criança, ou de currículo, ou de tempos e espaços. Você tenta falar somente do campo que te interessa naquele momento. Associe os conceitos tratados no edital. Não invente autores de fora.
Não invente. Você já deve ter visto, por exemplo, que não tem Paulo Freire no edital. Com todo o amor do mundo, não leve Paulo Freire para suas respostas dissertativas. Morreu uns 2 meses atrás ali, que as pessoas adoravam colocar em concurso, que nem da idade da educação é o Isamitiba. Morreu uns 2 meses atrás. Para nossa sorte, ele morreu. Deixa ele quieto lá, porque ele está no concurso. As pessoas leem um livrinho dele, um pouco de autoajuda, acham que ele é bom, mete no concurso. Toma 0. Trate só do que tem no concurso. Não invente autores de fora. A abordagem do concurso ela é progressista, é humanista, transformadora, construtivista, multiculturalista. Então aí, algumas pessoas ficam pedindo às vezes para que eu fale palavras-chave, olha as umas aí boas. Nós temos uma prefeitura sim, progressista, humanista, transformadora, construtivista, multiculturalista. Portanto, defenda essas ideias. Direito de todos os alunos de se apropriarem do acesso à educação e ao conhecimento, alunos como sujeitos de saberes, educação como direito, protagonismo, as crianças são sujeitos dos processos de ensino-aprendizagem, respeito aos saberes dos alunos, processos de interação e assim vai. Invista no pensamento dialético, criar uma relação entre as questões por exemplo, criar uma relação entre as questões do fracasso escolar, uma coisa negativa, e a importância da formação continuada dos professores, uma coisa positiva, que é só um exemplo. Relacionar algo negativo com algo positivo para a superação do que é negativo. Relacionar o negativo com algo, uma resposta positiva para a superação do que é negativo. Não se esqueça de revisar aspectos gramaticais no final, de ortografia, acentuação, regência verbal, concordância, garantindo que as sentenças estejam corretas e bem construídas. São textos que precisam ser feitos com cuidado. Apesar disso, ortografia, aspectos gramaticais valem pouco no montante geral. O principal, escreva todos os dias, antes e depois do concurso. Escrever é um processo para toda a vida. Este é o principal. E aí, olha, o concurso de novo está nessa estrutura, como do ano passado. Está na mesma estrutura, os mesmos itens, dos mesmos jeitos. Quanto que vale? Aqui você escreve você com 2 S, escreve assim na internet. Aliás, eu falaria para ti assim: talvez um jeito bom de estudar é tentar escapar de ficar mexendo em WhatsApp, porque as pessoas escrevem no WhatsApp errado às toneladas. E como escrever é um processo social, de socialização, se você ficar aprendendo a escrever errado lá, vai escrever errado na prova. Mas se você lá na prova escrever VC, igual escreve no Facebook, VC, vai escrever você, escreve VC, isso só te tira 1 ponto. Isso só te tira 1 ponto. Os outros 9 dizem respeito a outros tantos aspectos. Em especial, os aspectos centrais que conectam esses 3 aqui estão aqui no meio. Resposta com conteúdo. 3, pensando em 10, a questão central está aqui. Porque é isso que garante estrutura, começo, meio e fim. É conteúdo que garante ter uma boa expressão. É o conteúdo que garante, é o conhecimento que garante. Isso aqui vale 9. Se você escrever errado, você perde 1 só ainda. Perde apenas 1. Aqui está dizendo a mesma coisa assim, olha, tem uma prática contínua de escrita, escreva todos os dias, veja os temas que estão na moda. No nosso caso aqui nós temos os 3 que estão na moda, temos que escrever, pesquise sobre eles, escreva um texto com a sua opinião sobre cada um dos temas. Ao estudar, escreva e produza pequenos textos, revise seu texto depois de feito, dê para um colega ou um professor ler. Se não gostar, escreva de novo. Esses são os processos de construção de escrita. Aqui
aqui é uma espécie de brincadeira assim, no final que eu coloquei, mas para dizer assim, ninguém escapa muitas vezes de cacófatos, né? Escrever ou falar com conexões de palavras que significam outras coisas. Assim, ó, aqui está escrito assim, um pouco para brincar, mas isso é uma coisa que acontece. Do cacófato, nem Camões, o maior poeta da língua portuguesa, escapou. Que ele escreveu aqui. Tem um poema dele escrito assim: alma minha, gentil que te partiste. Né? Na junção de alma e minha, nós temos maminha. Meu coração, aqui é dele também. Meu coração, aqui é, desculpa, não é dele. Aqui é uma tropa que fazem para brincar com essa coisa dos cacófatos, da junção de palavras. Aqui nós temos meu coração por tigela. Você tem que mandar para o seu marido: tigela, tição. Já que não posso, amarela. Janela, não penso não, janela. Já que tinha visto antes. Deu com uma mão. Viela, tem viela. Você já viu? Eu vi ela. Eu amo ela. E enfim, é isso.